Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafael Porfírio e este é o primeiro STJ Notícias de 2015. E esta edição é especial. Vamos falar tudo sobre a audiência pública que discutiu a correção monetária das indenizações do seguro DPVAT. Qual o objetivo dessa audiência? Quais são os argumentos de quem é contra e a favor desse reajuste? E o porquê desse debate? Tudo isso no STJ Notícias, que começa agora, conectado a você. E aconteceu aqui no Superior Tribunal de Justiça a audiência pública sobre a correção monetária das indenizações do seguro DPVAT. Os ministros da segunda sessão buscaram, por meio desse debate com a sociedade, entender os aspectos sociais e econômicos relacionados à questão para poder analisar os processos que estão à espera de uma decisão do STJ. Mas antes de ver os argumentos apresentados nessa consulta pública, precisamos entender o que é o seguro DPVAT e quem tem direito a este benefício. Você sabe? Não? Então, preste atenção que o repórter Caio Baltazar vai explicar agora pra gente. O DPVAT é o seguro criado para indenizar as vítimas de acidentes com veículos automotores, como carros, caminhões e motos. Essas pessoas devem receber o benefício por danos pessoais, um direito garantido que muitos não sabem que têm. Seguro DPVAT? Não sei não. Não sei, eu nunca ouvi falar desse seguro DPVAT. Até quem paga desconhece a finalidade. Todo ano, mas não sei o porquê que ele funciona, como que ele funciona. Não. Eu não sei como é que usa. Acho que se tiver algum acidente, não é? E aí você pode pedir um ressarcimento. Eu acho que é assim. O imposto foi criado pela Lei 6.194 de 1974. De lá para cá, quem tem algum tipo de veículo sabe que todo ano, ao pagar o IPVA, tem que arcar também com a taxa do DPVAT, que é obrigatória. Essa lei ela veio para regulamentar o seguro DPVAT. Então, a partir de então, que as pessoas passaram a ter esse direito. Ela compreende as pessoas que, por exemplo, participam diretamente do acidente, no caso, o condutor, ou aquelas que estão fora disso, né? Que é o pedestre, o ciclista, a pessoa que está dentro do ônibus. O seguro é pago pelo governo federal em caso de morte, invalidez permanente, invalidez parcial e despesa médica hospitalar. Para solicitar o benefício, a forma é bem simples e rápida. Na maioria dos casos, não há nem necessidade de contratar um advogado. Isso é um papel do Estado. O Estado recolhe esse valor, o Estado repassa esse valor para as seguradoras, o Estado faz o papel do caixa. R$ 13.500 em caso de morte ou invalidez permanente e até R$ 2.700 para despesas com assistência médica e suplementar. Esses são os valores das indenizações pagas pelo seguro DPVAT desde 2006, quando uma medida provisória foi convertida em lei e estabeleceu o teto das indenizações. E é justamente a falta de atualização monetária desses valores que está em discussão. Isso tem motivado um grande número de ações no judiciário de todo o país. A ideia dessa audiência pública, proposta pelo ministro Paulo de Tarso Sanseverino, foi justamente para auxiliar os ministros da segunda sessão com informações sobre a possibilidade de atualização dessas indenizações. Uma audiência pública nada mais é do que uma reunião sem muita formalidade. É chamada de pública porque qualquer cidadão pode participar, expor as próprias opiniões e pensamentos sobre determinado assunto. Os magistrados podem determinar que seja feita uma audiência pública para ouvir as demais vozes que podem contribuir para aquela decisão, né? Então, participam pessoas que estão além das partes envolvidas do processo. Então, costumam chamar entidades, especialistas no assunto e por aí vai. As audiências públicas estão previstas, inclusive, na Constituição. A Constituição da República Federativa do Brasil, ela tem lá uma previsão no artigo 5º, como direito e garantia fundamental, que a lei não excluirá do judiciário a apreciação de uma possível ameaça do direito. Há 3 anos, o vigilante William se envolveu em um acidente de moto e ficou internado por vários dias. Ele conta que, sem dinheiro, decidiu recorrer ao seguro, mas se decepcionou. Não dá quase para nada, dá mal para cobrir os remédios, né? Eu passei por isso, tive acidente sério, passei por cirurgia.
É justamente para debater a atualização monetária das indenizações do seguro DPVAT, que é pago para as vítimas de acidentes de trânsito, que o Superior Tribunal de Justiça realizou uma audiência pública. A proposta foi do ministro Paulo de Tarso Sanseverino. Muitas pessoas interessadas, ou a pessoa que sofreu as lesões, ou familiares da pessoa falecida em acidente de trânsito, têm ingressado com demandas judiciais postulando a complementação dessa indenização, para que ocorra a incidência de correção monetária. A audiência pública foi motivada por um recurso que ainda vai ser julgado aqui no STJ. O caso é de uma seguradora que não concordou com a decisão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, que determinou que a empresa pagasse com juros e correção monetária o seguro que um pai tem direito depois que o filho morreu em um acidente de trânsito. O valor da indenização, que varia de R$ 2.700 a R$ 13.500, foi fixado por meio de uma medida provisória de 2006. Mas a seguradora entende que a correção deveria incidir apenas a partir da data em que aconteceu o acidente. Durante a audiência pública, representantes da sociedade se manifestaram contra e a favor da correção monetária a partir de 2006. Os argumentos apresentados devem ajudar os ministros do STJ a decidir sobre o caso. E para conversar com a gente sobre os argumentos contra e a favor da atualização monetária do seguro DPVAT, recebemos aqui no estúdio o advogado Luiz Gustavo Alves de Oliveira. Gustavo, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Atualizar ou não o seguro DPVAT, essa correção, deve ser a partir de 2006? É essa a grande questão? Perfeitamente. 2006 teve uma medida provisória que passou a estabelecer um valor fixo para as indenizações. Esses valores que antes não eram fixos. Tinha-se um valor determinado, mas esse valor tinha uma variável de acordo com o salário mínimo. 2006, com a medida provisória, para cá passou a ter esse valor devidamente prefixado, que não existe e não vem existindo mais nenhuma variação de lá para cá. Entendi. Gustavo, vamos agora acompanhar alguns trechos dos argumentos apresentados durante a audiência pública. Quando a lei que hoje discutimos trata das indenizações no DPVAT, o legislador foi óbvio em afirmar um quantum, um teto financeiro positivamente colocado na lei. E a pergunta que se põe é: a ausência da previsão de correção para esse valor é um silêncio eloquente ou é uma lacuna? Se essa corte opta por permitir a correção desse valor, que aparentemente o legislador teria congelado, sabemos que também a sociedade e os cidadãos que pagam prêmios de seguro anualmente obrigatório poderão ter esse valor ampliado. Para incorporar esse passivo já existente, que é de 6 bilhões de reais, nós teríamos aqui, na categoria 1 e 2, ele teria que ir de R$ 100 hoje para alguma coisa próxima a R$ 300. Então, nós triplicaríamos esse prêmio para incorporar esse passado. Vimos aí, logo no início da consulta pública, o subprocurador-geral da República, Humberto Jacques de Medeiros, fez alguns questionamentos que induziram o debate sobre o valor hoje estabelecido. É isso, né? Exatamente. O que ele coloca em pauta e tenta alertar não só todos os envolvidos, mas os julgadores nessa situação, seria o grande prejuízo que poderia haver. E não só isso, mas o grande número de processos que poderiam vir a ter que serem julgados na justiça. Porque uma vez assim feito, alguns poderiam vir a pleitear a diferença que não foi paga, porque no prêmio dele não teve atualização e passou-se a ter atualização. Gustavo, vou pedir para você continuar aqui com a gente, porque no próximo bloco vamos continuar a entender melhor o que aconteceu na audiência pública que discutiu a correção monetária das indenizações do seguro DPVAT e também responder às dúvidas dos internautas que postaram perguntas na página do STJ no Facebook. Fique com a gente, eu volto em instantes.
Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E estamos de volta com o STJ Notícias. O programa desta semana é especial, todo sobre a audiência pública que discutiu a atualização monetária das indenizações pagas pelo seguro DPVAT. O advogado Luiz Gustavo Alves de Oliveira continua aqui com a gente para falar sobre o assunto. E durante a semana, nós pedimos para você deixar a sua pergunta na página do STJ no Facebook. Vamos conferir algumas? Quem postou a sua pergunta foi Jean Dário. Para onde vai o dinheiro do DPVAT, Gustavo? Perfeito, Jandário. É uma pergunta, entendo como bastante importante, porque boa parte da sociedade não tem o pensamento de que o valor pago para esse seguro seria totalmente revertido para os acidentes, para os envolvidos em caso de acidentes que seriam indenizados pelo seguro DPVAT, mas não é. Em torno de 45% dessa arrecadação vai destinada ao SUS. Outra parte ao Denatran, parte mínima, em torno de 5% ou menos. E uma outra parte, digamos que em torno de 3%, seria destinado à emissão de bilhetes. E não podemos esquecer também a tributação, que é tributado IOF, que então tem que ser recolhido IOF em cima desse valor. Tirando esses valores, os valores restantes, que seriam em torno de 50%, são os valores que as seguradoras utilizam justamente para fazer essas indenizações dos envolvidos em acidentes terrestres. É isso. Temos outra pergunta? Severino Jorge Gustavo quer saber por que o valor da indenização do seguro DPVAT é tão irrisório? Perfeito, Severino. O seguro DPVAT tem um valor pré-determinado, sim, que para quem recebe, claro, que perde um ente querido ou talvez passe a ter algum problema permanente, enfim, seria um valor irrisório. Mas cabe se lembrar, e é importante frisar, que acaso essa parte envolvida receba o DPVAT, ele não está abrindo mão de procurar as vias cíveis nos tribunais para que um juiz possa tentar medir qual a extensão desse dano e, assim, condenar a pessoa a qual causou esse acidente a indenizá-lo por outro valor. Ok. Vamos continuar a conferir mais alguns argumentos apresentados durante a audiência pública. O pagamento do prêmio, fiz um comparativo também, que em 2006 foi a data que foi estagnado o valor. O valor de um pagamento de moto era R$ 137,65. Esse era o pagamento da maioria dos veículos que uma moto pagava. Em 2015, o valor que é pago hoje por uma moto, R$ 292,01. Há um aumento de 112%. O valor pago pelo prêmio do segurado que ele paga e o valor que ele recebe não é corrigido. Queria mostrar aqui a evolução das indenizações da categoria 9, que são motos. Nós tivemos em 2011, se vocês observarem, desde lá de trás, em 2007, nós tínhamos valores indenizados de 65 milhões. Em 2013, 531 milhões. Esse tem sido um dos motivos que tem levado a esse reajuste do prêmio
ao longo dos períodos e não em função de qualquer valores relacionados à mudança da importância segurada que está fixado em lei. Com esses dados, Gustavo, acaba confundindo um pouco o valor pago pela indenização e com o valor pago pelo contribuinte, né? Ao se falar em correção monetária. Sim. Não trata-se de um contrato civil, um contrato da esfera civil, do direito civil, mas, ainda assim, há grande importância em ter essa correlação de pessoas que contribuem e de pessoas que envolvem, que isso é o que faz justamente elevar esses valores de arrecadação. O porquê da moto ter um valor a ser pago praticamente o dobro de um carro de passeio? Porque é mais do que provado que tais veículos de duas rodas são mais suscetíveis a se envolverem em acidentes. Então, para isso, entende-se que há uma necessidade de se arrecadar mais para aqueles que têm o maior risco de se envolverem em acidentes. É isso. Vamos ver mais um trecho? Numa economia estável, a não indexação é a regra. Quanto maior a indexação de valores numa economia, maior tende a ser a taxa de inflação e mais renitente a queda tende a ser a taxa de inflação. Se o Brasil pretende ser uma economia estável, como a grande maioria das economias desenvolvidas do mundo, ele deveria procurar sempre e no máximo possível desindexar a economia. Portanto, deste ponto de vista, a fixação da indenização do seguro DPVAT em valor nominal é um avanço do ponto de vista econômico, não um retrocesso. É um avanço no sentido da desindexação da economia. E eu diria que o retorno à indexação seria um retrocesso. Se todos os preços da economia forem indexados, sendo muito claro, a inflação ela só vai para cima. É a situação que nós tínhamos antes do Plano Real. Isso não significa que o valor não pode ser alterado. Obviamente, não. Ele pode ser alterado, mas ele tem que ser alterado em lei. Desindexação da economia, por um lado, fixação de valores em moeda corrente, valores nominais para pagamento dessas indenizações. Isso está dito nas razões que acompanharam a medida provisória, no parecer da senadora Ideli Salvati, que instruiu a ação direta de inconstitucionalidade. Objetivo, contribuir para a desindexação da economia e controlar o valor dos prêmios pagos pelos segurados do DPVAT, que alcançariam valores estratosféricos, ocasionando, evidentemente, o aumento da inadimplência e a implosão desse sistema. Com esses argumentos, vem a pergunta: quais os critérios para fixar os valores hoje estabelecidos? Critério, desde a medida provisória de 2006, foi fixado um valor. Ficou pré-determinado esse valor e entendia-se o quê? Que antes do Plano Real, as taxas de juros eram muito elevadas, a inflação era muito alta, então acompanhava-se essa variável de inflação. Pós o Plano Real, já com o intuito de estagnar a inflação, os juros, foi editada essa medida provisória justamente com o intuito de congelar tais valores. Entendi. E aí, no caso, isso se discutiu a questão do desequilíbrio, né? Com relação à inflação. Perfeitamente. Antes, o grande elevado número de juros e de inflação, e o que entende-se agora que não acompanha. Então, por não acompanhar, não deveria acompanhar esse número de correção como era feito antigamente. É isso. Um dos argumentos de quem é a favor da atualização monetária dos valores das indenizações a partir de 2006 é que a falta dessa correção representaria uma lesão ao cidadão. Vamos conferir. Não estou a falar, excelências, em reajuste. Muito pelo contrário. Estou a falar em recomposição do padrão econômico. Como pode ser observado, o Supremo Tribunal Federal já consignou que correção monetária não é plus que se concede, não é aumento, não é acréscimo, é mera recomposição do padrão econômico. Faço uma parte
aos meus antecessores e ressalto o quê? Não se busca data máxima vênia o reajuste, busca-se a justiça, a recomposição do padrão econômico, pois aquele acidentado que com R$ 2.700 no ano de 2006 comprava um determinado medicamento ou uma determinada quantidade de medicamentos, hoje, com certeza, não compra mais esses medicamentos. A inflação corroeu o poder aquisitivo. O seguro obrigatório DPVAT busca o amparo às famílias, às vítimas de acidente automobilístico e suas famílias. Com uma decisão no sentido de não realizar a correção monetária, a partir da MP 340, vai ocorrer uma grande lesão no direito da vítima. Muito embora se corrija o imposto, aquilo que é obrigatório de se pagar, de certa forma, fere o equilíbrio desse contrato. E fere mais, ele fere a finalidade da existência do seguro. O seguro, ele existe para, na vontade do legislador, minimamente garantir uma quantidade, um quantum, para satisfazer as necessidades de indenização daquele que foi vítima do acidente de trânsito. Então, quanto menor for esse valor de indenização, menos vai ser satisfeita a necessidade de indenização da vítima. Então, mais, em contrapartida, mais estará o valor da indenização se afastando do ideal do legislador, que é o de garantir a indenização mínima. E vamos agora a um rápido intervalo, mas não saia daí, a gente volta daqui a pouquinho para continuar a nossa conversa sobre a correção monetária do seguro DPVAT. Curtir, compartilhar, repercutir, postar. Novas conexões que ligam pessoas em qualquer lugar do mundo. Cada vez mais conectado, o Brasil é o 4º país em número de usuários das redes sociais. Sempre inovando, o Superior Tribunal de Justiça conquista milhares de seguidores na internet. A marca é resultado da linguagem simples, atraente e acessível no Twitter, no Facebook e no YouTube. Onde tem o nome do STJ, tem informação segura, confiável, tem cidadania. No Facebook, milhares de pessoas levaram a página do STJ ao primeiro lugar entre os tribunais mais acessados no mundo. No YouTube, novos programas, entrevistas, documentários e reportagens especiais. E no Twitter, informação curta, rápida, atualizada. YouTube, Twitter, Facebook, o Superior Tribunal de Justiça acredita nas redes sociais e leva a cidadania até você. Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal da Cidadania. E o STJ Notícias está de volta. Hoje o tema do nosso programa é a audiência pública que discutiu a atualização monetária das indenizações pagas pelo seguro DPVAT. Aqui com a gente está o advogado Luiz Gustavo Alves de Oliveira. Vamos agora acompanhar mais um argumento apresentado durante a audiência pública aqui no STJ. O fato do seguro obrigatório ser de responsabilidade civil não significa que a ele se avoque tudo do Instituto da Responsabilidade Civil, por razões bem distintas. Enquanto a indenização mede-se pela extensão do dano na responsabilidade civil, não há limite para indenizar, o limite objetivo é o dano. No seguro, o valor pago ao beneficiário é limitado pela apólice, não guardando nenhuma relação direta com o dano, e sim com o prêmio pago, que é calculado de acordo com a sinistralidade. Aí, mais um debate sobre o valor pago da indenização e o valor pago no valor do seguro pelo contribuinte, né? E o colega teve o intuito de explanar justamente o contrato de seguro, não só explanando o contrato desse seguro, que seria o DPVAT, mas um contrato que as partes podem fazer com uma seguradora particular. E ainda lembrando que nesse contrato também particular, contrato civil, teria um valor também provavelmente determinado, que isso iria fazer aumentar ou diminuir aquele contrato,
que você iria pagar por aquele contrato. Mas, ainda assim, acaso vá para uma esfera judicial, aquele valor lá possa ser que não suporte a condenação. Então, assim sendo, o que iria acontecer? A pessoa que contratou aquele seguro iria ter que desembolsar um valor para arcar o valor superior àquele contratado, porque uma vez que ele contratou um valor também determinado e houve uma condenação maior, ele teria que fazer o pagamento dessa diferença, porque a seguradora ia estar limitada também àquele valor determinado em contrato. Ok. Vamos ver agora o último trecho da audiência pública. É muito clara a lei fixou parâmetros indenizatórios fixos, não é? E esse Superior Tribunal de Justiça os corrige a partir da data do sinistro, em jurisprudência reiterada. A Defensoria da União salientou-se que poderia-se fazer de uma outra forma? Sim, mas isso depende de uma previsão legal específica. Quando a previsão legal, na verdade, afastou a correção monetária a partir da sua edição, como é defendido pelos adeptos da corrente contrária. Não é uma questão de simplesmente colocar ou não colocar a correção monetária. É uma questão de ser possível ou não ser possível dentro da realidade nacional, que para esse ano e para o ano que vem é dramática. Se tudo der certo, o Brasil terá um ano dificílimo. Como é que nós vamos querer que o cidadão que já não consegue pagar a prestação de 60 meses do carro dele, que não paga a conta de luz do carro dele, que eventualmente tem que tirar o filho de uma escola particular, que eventualmente tem que parar de pagar um plano de seguro privado, ainda vai ter que suportar um aumento do pagamento do DPVAT para poder manter o seu automóvel regularmente funcionando. Foi questionado aí se apenas a correção monetária justificaria aí todo esse debate. Qual tem sido o entendimento do STJ hoje? O entendimento do STJ atualmente justamente é que não há a indexação desses valores. Mas o que os colegas acabam de tentar mostrar também, acaso o entendimento venha a ser diferente do atual, qual que seria o prejuízo? Prejuízo não só para todos os proprietários de veículos, que hoje já existe uma grande quantidade de inadimplência, em torno de 25%, com o valor que está. Havendo esse aumento, será se esse aumento não causaria um maior número de inadimplentes para o pagamento do DPVAT, do seguro? Gustavo, muito obrigado pela participação aqui no programa. Rafael, eu que agradeço. E muito obrigado a você pela audiência e continue conectado com a gente. Fique de olho na nossa página do Facebook e participe do nosso próximo programa com a sua pergunta. Já sabe, né? O STJ Notícias volta na semana que vem. Eu espero por você. Até lá!